Você dorme bem? Sabia que a falta de sono pode afetar o desenvolvimento neurológico, principalmente nas crianças? Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Link o médico neurologista da Unimed Vitória, Dr. Alexandre Marreco. Doutor, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite para o senhor. Boa noite. Doutor, é isso mesmo? A criança tem que dormir bem, mas nem sempre é assim, né? Deveria, né? Na verdade, a criança é fundamental para ela dormir bem, para o desenvolvimento neurológico, cognitivo, comportamental. Ela desenvolver ao longo da vida dela com tranquilidade é essencial. E o adulto, ele tem um período, uma quantidade de horas certas que ele também deveria dormir? As horas variam de pessoa para pessoa. Em média, o adulto deve dormir entre 7 a 9 horas, né? No meio do caminho, 8 horas é a média da grande maioria das pessoas. Então, fazendo esse cálculo, deve acertar. Mas um adulto que não dorme bem hoje, foi uma criança que não dormiu bem também, doutor? A gente pode fazer essa associação? Pode acontecer. Muitas vezes chegam uns adultos no consultório falando, nunca dormi bem, minha mãe fala que desde bebê não dormia. Na verdade, o bebê, ele sabe dormir, só que se não tem um ambiente adequado, se não tem um estímulo correto, não conduz ele para o sono, ele pode ter dificuldade e isso virar na vida adulta também. Então eu vou pedir permissão aqui a Penélope para fazer mais uma pergunta, quase uma consulta médica. Nós estamos com uma pequena em casa, doutor. Catarina, completou 6 meses hoje, sempre dormiu muito bem, mas tem 2 dias que em vez de dormir às 7 da noite, ela mama às 7, tira um cochilinho e depois acorda como se nada tivesse acontecido e vai até 11h30 da noite. Tá certo que depois ela vai bem. Isso. Mas a gente, como pais, eu e a minha esposa, percebemos essa diferença de que mudou. Isso pode afetar alguma coisa do desenvolvimento? Não, isso é natural. A criança, ela é dinâmica, né? Então, quando ela nasce, tem uma necessidade diferente ao longo do que ela vai evoluindo, que ela vai crescendo. Quando ela se desenvolve, ela vai mudando mesmo a estrutura cerebral e necessidade de sono. Ela vai tendo necessidades menores e vai passando cada vez mais o tempo dela. A gente tem um sono polifásico, aquele sono que vários cochilos ao longo do dia. E quando a gente vai chegando na vida adulta, vira monofásico. Uma vez só é suficiente para a gente ter o descanso necessário. Agora, eu soube que adolescentes precisam dormir um pouquinho mais. Às vezes, os pais pegam no pé do adolescente que quer dormir um pouco mais, é verdade? O adolescente deve dormir um pouquinho mais? É difícil, principalmente nessa era de redes sociais, celular. As crianças, os adolescentes querem ficar até mais tarde na televisão, no celular. E isso muitas vezes atrapalha o sono, atrapalha o desenvolvimento na escola também, né? Cognição, então, raciocínio, testes em provas podem ser prejudicados. Precisa, sim, pegar no pé, porque não pode deixar de dormir, não. Doutor, vou pedir a atenção do senhor, a atenção da Penélope, porque a gente tem uma entrevista também com a psicanalista Camila Lavagnoli. Ela falou um pouquinho pra gente sobre essa questão do sono nas crianças, principalmente dessa primeira infância, se a gente pode chamar, né? Vamos assistir? Então, Camila, como é que a gente pode identificar um padrão de sono saudável para as crianças? Então, a gente tem um padrão que vai variar desde o nascimento até a evolução da criança. Quanto menor o bebê, mais horas de sono esse bebê vai precisar. Vou te dar um exemplo. Lá, os bebês recém-nascidos podem precisar de até 18, 20 horas de sono durante o dia. Aí, um bebê de 1 ano, ele pode vir, né, reduzindo essa quantidade de horas de sono e para ele já ser saudável dormir 12 horas de sono. Então, a gente nunca pode se apegar à quantidade de horas como um fator determinante. Nós precisamos olhar sempre para a qualidade do sono. Essa criança está descansando bem? Quando ela dorme, é um sono de qualidade, né? Um sono que não tem muitas interrupções, ela acorda bem disposta, passa o dia bem humorada. Então, nós temos que avaliar muito mais a qualidade do sono do que a quantidade de horas em si. A quantidade de horas é uma média interessante de nós olharmos para vermos se a gente está caminhando próxima dela, mas a qualidade do sono é muito mais importante do que a quantidade de horas. E aí um sono irregular pode até desencadear problemas na saúde mental, né? Exatamente. Cada vez mais existem estudos que estão correlacionando problemas de sono na infância com transtornos até psicóticos na vida adulta. A gente tem um estudo recente que correlaciona crianças que dormem mais com transtornos de borderline, outros transtornos psicóticos, e já na infância a gente tem indícios de quanto a privação de sono é nociva. Por exemplo, existe um estudo recente que correlaciona crianças que dormem mal com mais incidência de agressividade, de problemas de relacionamento, de falta de atenção, irritabilidade, um estresse exacerbado. Então, desde a infância nós já temos sinais de que a privação de sono está trazendo problemas, mas na vida adulta esses problemas, né, desde a adolescência até a vida adulta, esses problemas podem se intensificar e se tornarem muito mais graves.
E aí, como é que a psicanálise pode ajudar ao tratamento dessas crianças? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o quê? Nós temos profissionais de diversas áreas que vão nos ajudar, né, no manejo adequado do sono. Mas isso começa dentro de casa. Então, as emoções familiares, elas precisam estar ajustadas. Muitas vezes, os problemas de sono da criança e do adolescente, eles estão relacionados a problemas emocionais que aquela família está vivendo e até a falta de vínculo. O que nós temos que pensar? Que o momento do sono é um momento de separação, né? Então aquela criança vai dormir, vai se separar dos seus pais. Como eu me separo me sentindo insegura? Hoje nós temos pais que trabalham cada vez mais e muitas vezes essas crianças só têm um momento de qualidade com esses pais quando elas fogem lá do quartinho delas e vão para a cama dos pais, quando elas têm uma resistência para dormir, onde vai ter uma atenção dos pais naquela disputa de poder na hora de dormir. Então o equilíbrio emocional, o vínculo de qualidade da família com a criança, com o adolescente é fundamental para um bom sono. E se a gente começa a perceber um comportamento muito ansioso em relação ao sono, um medo exacerbado, uma dificuldade, nós temos que procurar ajuda sim, tanto dos profissionais da área da saúde mental, como de bons neurologistas e médicos do sono. Doutor, é importante ter essa visão também, né? Porque não é um trabalho só do neurologista. Uma boa noite de sono envolve muita gente, né? Com certeza. Que pode ajudar a facilitar essa noite de sono. É fundamental, né? Falando de crianças, os pais, eles exercem um papel muito importante para estabelecer regras, horários, uma rotina de sono adequada para a noite de sono acontecer. E tratando isso, temos neurologistas, pneumologistas, otorrinos que trabalham também garantindo a respiração, garantindo que a noite de sono seja de qualidade. Doutor, existe algum problema de saúde que possa atrapalhar uma noite de sono de alguém ou de uma criança? Sim, com certeza. Principalmente na infância, a gente pensa muito em distúrbio respiratório. Então, amígdalas grandes, vídeo septo, qualquer obstrução de via aérea superior pode atrapalhar a respiração. O que chama atenção nessa idade, às vezes, a criança que está roncando, dormindo. Então, isso é um alerta que a gente liga para os pais procurarem um médico e aí investigar para a criança ter um sono de qualidade também é importante. Doutor, lá no início da nossa conversa, o senhor falou na preparação do ambiente. Isso. Queria que o senhor desse dicas. O que é essa preparação do ambiente e como a gente prepara um ambiente para ter uma boa noite de sono? São coisas simples. Isso funciona para adulto e criança, na verdade. Para criança, a gente orienta dar aquele banho morno, né? Relaxando, meia luz. Depois levar para o quarto, direto para o quartinho já, para poder, relaxando também, massagear a criança, se possível, depois do banho, já enquanto está enxugando. Colocar roupinha confortável, luz baixa sempre, conversando com calma. Um pouco mais velho, contar uma historinha, tentar fazer alguma coisa para relaxar, sempre ajuda a trazer segurança e uma noite de sono de qualidade. Perfeito. Evitar esses barulhos também de celular, de televisão, essas coisas para criança. Coisas da modernidade. Né? Tecnologia. Sempre, qualquer idade, né? Então, assim, a luminosidade atrapalha a liberação de melatonina, o hormônio que induz o sono. Então, a gente precisa, assim, pelo menos uma hora antes, desligar tudo, ficar mesmo sem luminosidade para garantir que você esteja relaxado e dormir. Doutor Alexandre Marreco, neurologista, queria agradecer demais a vinda do senhor. O assunto rende, né? Rende. Se deixar, a gente ficaria o jornal inteiro aqui falando. Tem muita coisa para falar de sono, né? Queria agradecer demais a vinda do senhor e quero que o senhor volte mais vezes. Com certeza. Tá bom? Obrigado pelo convite. Temos muito a conversar. Isso aí. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Obrigada, doutor.